E se existisse um ser onipresente, capaz de determinar a velocidade e o grau de agitação de todas as moléculas dentro de um frasco? Estamos falando do demônio de Maxwell. Eu sou o Rubinho, astrofísico. Se você acabou de conectar, você caiu nos AstroTubers, seja bem-vindo! E hoje eu vou tocar mais um vídeo da série dos paradoxos. Se você ainda não viu essa série, por favor, acessa aqui que ela tá ficando muito boa. Nos outros vídeos eu falei pra vocês que paradoxos são ideias ou pensamentos que são contrários às nossas intuições básicas. No primeiro vídeo dessa série eu falei um pouco sobre alguns paradoxos muito divertidos e hoje eu quero falar um paradoxo que é um pouco mais complexo, mas também é muito interessante. Vocês vão curtir muito, então fica aí que vamos falar hoje sobre os demônios de Maxwell. Inicialmente eu quero falar um pouco sobre termodinâmica, que é uma área da ciência que surgiu entre o século XVIII e o século XIX. Faz um pouco de sentido a termodinâmica ter surgido nessa época porque foi a época da Revolução Industrial, ou seja, foi a época que começou a evolução dos motores a vapor. Então faz sentido que a ciência caminhe para esse lado também, não? Tá, mas o que é a termodinâmica? Imagina assim, existe a termologia, que termo é temperatura e logia, estudo em grego, e dentro da termologia existe uma área que é a termodinâmica. A termodinâmica é a área que estuda as variações de temperatura, as transferências de calor e os fenômenos termodinâmicos. Lembra que dinâmico remete a alguma coisa acontecendo. Pensa assim, nossa, essa aula é muito dinâmica, ela está muito agitada, alguma coisa está acontecendo, há movimento. Não é uma coisa parada. A termometria, por exemplo, vem de medição de temperatura. Não precisa algo estar acontecendo na termometria, a gente só mede a temperatura de um frasco e pronto, ele está lá paradinho. Mas a termodinâmica já é outra coisa, o negócio está acontecendo, a coisa está pegando. Mano. Transferência de calor, o bagulho ebulindo, as coisas explodindo, é termodinâmica. Menos a parte de explodindo. E é desse ramo que eu preciso falar hoje, mas antes eu preciso passar alguns conceitos para vocês entenderem o linguajar que eu vou usar. E vai ser de uma maneira bem simples, se prepara para entender bem termodinâmica agora. Eu preciso passar dois conceitos para você, o conceito de calor e o conceito de temperatura. Calor é quando a gente transfere energia de um corpo para um outro. E temperatura é o grau de agitação das moléculas. Acabou. Não entendeu nada? Calma que eu vou explicar. Imagina que você quer requentar seu café. Lembrando que requentar o café destrói todo o aroma, mas somos contra desperdício, então tudo bem. O que você está fazendo é dar energia para as moléculas de café. Se você pudesse olhar para as moléculas de café, você ia vê-las recebendo energia, felizes, dançantes, agitadas. Você aumentou o grau de agitação das moléculas. Agora vamos supor que você pegou o leite frio, com moléculas tristes, cansadas, sem vontade e ânimo. O grau de agitação das moléculas está bem baixo. E você coloca o leite frio no seu café. As moléculas de café vão interagir com as moléculas de leite, passando um pouco da sua energia para o leite. As moléculas de leite vão ficar um pouco mais agitadas. Repara que quando estamos passando essa energia, nós dizemos que as moléculas estão passando o seu calor. E esse grau de agitação que a gente fala, a gente está falando da temperatura. Você aumentou o grau de agitação, você aumentou a temperatura. É por isso que a temperatura é dada em graus. Se você é fã ou conhece o fisicamente correto Cavaleiro de Cisne do anime Cavaleiros do Zodíaco, você vai saber do que eu tô falando. Pá de diamante! Tô falando com você, Flávio Bianchini. Você tá aí? Quem lembra do Cavaleiro de Cisne, ele fala mais de uma vez que o poder dele é paralisar as moléculas de um corpo. Quando ele dá um golpe em algum inimigo, ele diminui o grau de agitação das moléculas dele. Então ele tira o calor na base da porrada. É isso mesmo, ele tira o calor das moléculas na porrada. Fica frio, fica frio. Agora vamos ver se você concorda comigo. Você tem um copo de café e quero aquecer ele, eu preciso colocar energia para aumentar o grau de agitação das moléculas. Faz sentido, né? Se você vai lá na sua geladeira e tira ela da tomada e deixa a porta aberta, o que começa a acontecer? A geladeira vai estar lá geladinha, mas conforme vai passando o tempo ela começa a aquecer. Se você colocar um termômetro dentro da geladeira, você vai ver que a temperatura vai começar a subir, até que ela fique na mesma temperatura que está o ambiente. Pensa comigo, existe alguma maneira da geladeira voltar a ficar fria sem que eu ligue de novo ela na tomada? Spoiler, não. Eu acabei de falar para você de uma maneira bem simples o princípio da segunda lei da termodinâmica. A termodinâmica tem algumas regras e leis muito interessantes. Eu sei, eu nem falei a primeira, mas não importa, a gente só precisa da segunda para discutir sobre esse paradoxo. Eu não gosto de vídeo complicado. O calor sempre vai andar do mais quente para o menos quente. Ou seja, o calor vai passar do ambiente para dentro da sua geladeira que está gelada. A única maneira de a gente esfriar de novo a geladeira é que a gente coloque energia no processo. Essa é a segunda lei da termodinâmica. Esse processo não acontece naturalmente.
É meio simples a segunda lei da termodinâmica, e eu acho que até você concorda. Bom, aí a termodinâmica tava beleza, com as suas leis, com as suas regras, tudo ótimo, e aí veio James Clerk Maxwell e destruiu tudo. Maxwell era um físico e matemático britânico que trouxe um experimento mental que atrapalhou tudo. Imagina que a gente tem dois recipientes, ok? Os dois recipientes estão em contato um com o outro e estão à mesma temperatura, ou seja, o grau de agitação das moléculas em média está igual. Se eu quiser aquecer o lado direito, por exemplo, desse recipiente que está em contato com o esquerdo, eu preciso colocar energia no processo, certo? Segundo a lei da termodinâmica. A gente não pode atrapalhar todo o sistema. Tem que ter ordem nessa bodega. Então eu preciso jogar energia para as moléculas aumentar o grau de agitação delas, certo? Aí o Maxwell falou que não. Ele pensou o seguinte: se eu coloco uma portinha entre um recipiente e outro, e como guardião e porteiro dessa portinha a gente coloca um ser que posteriormente as pessoas começaram a chamar de demônio. Esse capirotinho vai ficar olhando as moléculas. Se a molécula muito agitada quer sair de um dos lados, ele fala não, fecha a portinha. Mas se uma molécula muito agitada do outro lado quiser entrar nesse lado que ele quer deixar mais quente, ele abre a portinha. A mesma coisa com moléculas com menos agitação. Se uma molécula mais lerda, desanimada, quiser sair da festa que ele quer deixar quente, ele abre a porta e fala tchau, não me liga. E se uma molécula mais lerda quiser entrar nesse mesmo lado, ele fecha a porta. Not today, Satan. Com o tempo, um lado vai ter moléculas mais lerdinhas, desanimadas, com menor grau de agitação, enquanto o outro lado vai acumular as moléculas com maior grau de agitação, sem ter posto energia no processo. Destruiu a segunda lei da termodinâmica. Ó, só por isso acho que a gente já valeu um joinha, né? Aperta aí e se inscreve no canal também. Tá, e qual que é o erro desse paradoxo então? A segunda lei da termodinâmica tá errada? Isso foi muito discutido e depois de muito debate, muita coisa, a teoria mais aceita hoje em dia é que o demônio vai acabar precisando de energia. Então a segunda lei fica salva. Mesmo que a gente precise de uma portinha que não gaste energia, um detector que consiga fazer isso, o próprio demônio vai ter que gastar energia para realocar a memória em sua cabecinha. Porque ele vai ter que ler e saber o grau de agitação de cada molécula. E o realocamento de memória para poder fazer isso vai acabar gastando energia. Aquela ali tá bastante agitada ou ela tava pouco? Peraí, aquela eu já contei ela antes? Não contei, peraí. Essa aqui eu não contei, então essa fica. Não, aquela lá tá pouco, mas peraí, essa aqui tava agitada. Então a segunda lei da termodinâmica tá salva. Só que não. Em 2014, alguns pesquisadores publicaram um artigo que eles descobriram que quando eles aqueciam uma esfera assim bem pequenininha, tamanho de nanômetros, eles perceberam que em alguns momentos o calor vai pelo caminho contrário, quebrando a segunda lei da termodinâmica. Ou seja, a geladeira começa a esfriar com a porta aberta, sem ligar na tomada. E o que a gente aprendeu com isso? Que a segunda lei da termodinâmica não funciona em escala nanoscópica. Então em coisas muito pequenininhas a segunda lei não funciona. Quer dizer, funciona com flutuações. E o que aprendemos hoje? Que o universo é doido. Brincadeira. Aprendemos que por mais que a gente pense que chegou na margem final do conhecimento, a gente descobre que ainda dá para dar mais uma pernada. A ciência é construída dia a dia e amanhã a gente pode descobrir alguma coisa muito louca e mudar completamente todo o nosso conhecimento ou o nosso modo de ver o mundo. Você concorda? Comenta aqui embaixo então. Parou, se você chegou até aqui é porque você curtiu o canal. Então você dá um joinha pra gente, aproveita para se inscrever no nosso canal. Nós, astrônomos, precisamos muito da sua ajuda para a gente continuar esse trabalho de divulgação científica. Para o canal continuar trazendo os profissionais na área para falar com você. Eu queria rapidinho abrir um parênteses para agradecer a todo mundo. Eu fiz um outro vídeo que eu pedi para o pessoal se inscrever no canal do Planetário de São Paulo e avisar que você chegou lá por causa dos AstroTubers, porque eu sempre vejo muito youtuber pedindo isso e eu acho tão legal quando o pessoal vai lá. E depois eu fui ver lá o canal e tinha um monte de gente comentando, ó, vim aqui no canal do Planetário de São Paulo por causa do Rubinho que mandou. Olha, eu fiquei emocionado, eu não esperava que vocês iam mesmo. Então eu quero agradecer muito a vocês. Vocês são demais, são muito legais, tô emocionado. Aproveita e vai lá no canal dos Planetários de São Paulo também. E para saber mais sobre astronomia e ciência em geral, se inscreva no nosso canal.